Seja bem-vindo à nossa 7ª videoaula sobre o curso de Arduino Uno. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre as saídas PWM. Mas antes de começarmos a efetivamente programar, é interessante que nós possamos entender um pouquinho sobre o que de fato é PWM. Bom, a expressão ou a sigla PWM vem da sigla Pulse Width Modulation, que significa modulação por largura de pulso. Como você pode perceber aí na tela, o PWM é a técnica usada para gerar sinais analógicos de um dispositivo digital como um microcontrolador. E ela é tão eficiente que hoje em dia quase todos os microcontroladores modernos possuem hardware dedicado para a geração de sinais PWM. Bom, mas efetivamente, para que serve o PWM? Bom, o PWM, pessoal, é uma técnica utilizada para que você possa fazer o controle de coisas como temperatura, luminosidade, velocidade e posição. Então, por exemplo, você pode controlar cenários de iluminação na sua casa. Então, você pode, por exemplo, colocar uma luz um pouco mais intensa, uma luz um pouco mais moderada, dependendo do ambiente que você quer. Você pode, por exemplo, controlar a velocidade de um motor. Inclusive, isso é bastante observado em ventiladores. Bastante ventilador tem um botãozinho lá que gira, chamado potenciômetro, que você pode controlar lá a velocidade daquele ventilador. Você também pode controlar a temperatura. Quando nós falamos de controlar a temperatura, em que sentido? Nas aulas anteriores, nós aprendemos um pouco sobre saídas digitais. Saídas digitais, como nós pudemos perceber, é quando você liga ou desliga alguma coisa. Nesse caso do PWM, não é o que você está fazendo. Você não simplesmente liga ou desliga um pino. Você consegue, de fato, controlar a intensidade da tensão que você está enviando. Qual é o resultado disso? Então você consegue uma temperatura variável, de 0 a N graus. Você consegue posições dentro dessas escalas. Se eu controlar a luminosidade, eu consigo uma luminosidade de maior ou menor intensidade ou posições intermediárias. Velocidade de motores também, então eu consigo variar essas velocidades. Eu consigo velocidades maiores, menores, velocidades intermediárias. Posicionamento também é a mesma coisa, consigo variar o posicionamento, ou seja, o PWM me possibilita conseguir valores intermediários, essa é a ideia. Bom, agora como é que esse PWM funciona? Bom, pessoal, efetivamente você não vai deixar de ter uma saída digital do seu microcontrolador, ela ainda vai ficar ligando e desligando. Só que o que vai acontecer? Então pensa o seguinte, pensa que desse tracinho aqui, ó, desse tracinho até esse outro tracinho aqui, nós temos um tempo determinado. Então, desse primeiro traço até esse segundo traço passou um tempo. Desse traço aqui até esse aqui passou o mesmo tempo. E assim por diante. Então, nós temos aqui 4 períodos, essa é a ideia. Nós temos 4 períodos que demoram o mesmo tempo. O que acontece no PWM? Imagina que você pudesse, dentro desse período aqui, fazer com que o seu sistema ficasse totalmente ligado por um período e no restante desse tempo ele ficasse desligado. Tá vendo? Ó? Então, nesse período aqui, você tem um pedacinho do tempo totalmente ligado e o restante você está desligado. Aí aqui nesse novo período, ó, você tem de novo um pouquinho do tempo ligado e aqui o restante está desligado. Depois você faz isso daqui, ó, liga de novo um pouquinho, o restante desse período fica desligado, tá vendo? Ligou um pouquinho, o restante fica desligado. Bom, agora imagina que você faça isso com uma velocidade muito alta. Imagina que esses períodos aqui, ó, esses ciclos se repitam 1000 vezes por segundo, 5000 vezes por segundo. Isso vai acontecer de forma tão rápida que você vai conseguir fazer no final. Você vai conseguir uma espécie de tensão média.
Então, se eu pegasse todos esses valores aqui, ó, todos esses valores, por exemplo, aqui eu tenho 4 períodos. Nesses 4 períodos, cada um deles eu deixei 10% do tempo ligado, 90% do tempo desligado. Ou seja, no final das contas, eu tenho aqui, vamos usar como exemplo, uma tensão máxima de 5 volts, mas a minha tensão média será de 5 volts, de meio volt. Tá vendo? Não sei se deu para vocês entenderem. Então, desse período todo, eu tenho realmente, quando eu ligo, eu estou colocando 5 volts. Só que se eu fizer uma média, né, do tempo desligado e do tempo ligado, a minha média vai chegar em 10%, ou seja, eu vou medir só meio volt na saída. No exemplo aqui de baixo, percebam que ele deixou metade do período totalmente ligado e a outra metade totalmente desligado. Então, fazendo uma média, você tem 50% do tempo só ligado, ou seja, se a minha tensão máxima fosse de 5 volts, que é o caso do Arduino, eu vou ter uma tensão na saída de 2,5 volts. E nesse último exemplo aqui, tá vendo aqui 90% do tempo ficou ligado e 10% ficou desligado? Logo, embora a minha tensão máxima seja de 5 volts, a minha tensão média nesse caso será de 4,5 volts. Então deu para perceber como é que é a ideia do PWM? Você fica como que ligando e desligando muito rápido uma chave, e aí você fraciona o seu tempo em pequenos períodos. Fracionando em pequenos períodos, dessa pequena fração, em determinada parte você vai ligar totalmente, vai deixar em nível alto, e uma outra parte você vai ficar com ele desligado. No final das contas, isso vai te gerar uma tensão média. E a partir dali você consegue produzir na sua saída valores analógicos. Então, no caso do Arduino, que nós temos 5 volts, você vai produzir tensões que vão variar de 0 a 5 volts, passando pelas várias possibilidades. Agora, no Arduino, pessoal, vale lembrar que nós temos 6 pinos que podem ser usados com essa função. Então são os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Como eu sei que eles são PWM? Porque tem esse sinalzinho aqui, ó, essa cobrinha que na verdade nós chamamos de senoide. Então esse sinalzinho aqui indica que você pode usar esse pino com essa função de PWM. Então lembrando que você tem lá 14 pinos, que são saídas ou entradas digitais, só que desses 14 pinos que você tem aqui, ó, do 0 ao 13, somente esses 6 pinos podem ser usados como PWM. Bom, até aqui você viu que o PWM é dado em porcentagem, de 0 a 100%. Bom, mas essa mesma estratégia, ela não serve só para o Arduino, ela serve para outros componentes também. Mas no caso específico do Arduino, como é que ele entende essa variação? Bom, o Arduino ele tem um registrador de 8 bits. Um registrador é como se fosse uma pequena memória. E essa memória de 8 bits ela é usada para armazenar o quanto você quer que a sua saída tenha de PWM. Então você vai ter a seguinte equivalência, ó. No Arduino ele vai ter de 0 a 255, que é o valor máximo que você consegue guardar dentro de um registrador de 8 bits. Se você tiver 0 bits, conforme nós temos aqui na previsão, você vai ter uma tensão de 0%, e em volts isso aqui vai te dar 0 volts. Se eu aplico, por exemplo, 63, o valor 63 no meu registrador, eu vou ter então 25% da minha tensão, que no caso do Arduino vai dar 1,25 volts. Isso vale para 127 bits, 198, 255, onde você vai passando pelas variações de porcentagem. E aqui tem a relação de tensão no final. Qual que é a fórmula que nós temos para isso, pessoal? Então você tem o quanto você quer em porcentagem, vezes 255 dividido por 100. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conceito do PWM. Vou deixar aí para vocês na descrição alguns links para
para que vocês possam ler com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de informação sobre como funciona a PWM. E na próxima aula, efetivamente, nós vamos começar a fazer a programação. Nós vamos entender como é que funciona uma saída PWM dentro do Arduino. Se você ficou comigo até agora, eu agradeço. Se você gostou da aula, eu peço que você, por favor, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima videoaula. Um abraço.